Glória a Deus, nas maiores alturas, mais um dia do nosso propósito. Eu louvo ao Senhor porque você conseguiu chegar até aqui. Eu louvo ao Senhor porque você está mergulhando mais na presença do Espírito Santo. E hoje, nesse nosso propósito, 7 dias guiadas pelo Espírito Santo. Hoje é o nosso 6º dia e amanhã nós terminamos o nosso propósito conhecendo mais o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com o Espírito Santo e como o Espírito Santo se sente dentro de nós, o que ele opera dentro de nós, por que precisamos tanto nos relacionar com o Espírito Santo. Eu louvo muito ao Senhor pela vida de cada uma de nós. O Senhor tem nos acrescentado tanto. O Senhor tem nos alicerçado tanto. O Senhor tem impactado o nosso coração com revelações mais profundas da parte do Senhor, falando para nós acerca de quem é o Espírito Santo e como nós abrigamos dentro de nós o Espírito da verdade, aquele que nos guia a toda a verdade, aquele que incendeia o nosso coração, aquele que faz com que o nosso coração seja convencido do pecado, do juízo, da justiça, aquele que nos aponta os direcionamentos do coração de Deus, aquele que nos revela a obra de Jesus, o Espírito Santo da promessa no qual nós somos seladas. O Espírito Santo é uma pessoa, lembra? O Espírito Santo é uma pessoa e nós precisamos de um avivamento pessoal. Avivamento pessoal. Você e eu precisamos de um avivamento pessoal. Precisamos ser reavivadas com a presença do Espírito Santo, mas para isso precisamos conhecer ao Espírito Santo. Eu quero já dizer para você que você é uma vencedora. Você é uma vencedora. A constância te faz aprofundar mais. A constância te leva a lugares aonde a maioria desiste. Você chegou até aqui, você é uma vencedora. Você tem sido constante, você tem sido perseverante nesse propósito. Se você pegou aí o propósito no meio do caminho, tem as lives para trás, eu vou deixar no meu feed, porque o Espírito Santo, ele me impulsiona a propagar essa mensagem, esse conteúdo. Ele quer se dar a revelar a mim e a você. Ele quer se dar a conhecer a muitas outras pessoas. Tantas pessoas estão perdidas, tantas pessoas estão sem direção, sem rumo, infelizes, sem viver a vida plena que Jesus quer que nós vivamos, a vida abundante, porque não conhecem o Espírito Santo. Tem tomado decisões erradas, tem feito alianças erradas, tem se embrenhado aí por caminhos errados, porque não conhecem o Espírito Santo. Por isso, nessa manhã eu quero pedir que você já deixe a tua Bíblia aberta em João capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 8 e 10. João 16, 8 e 10. Mas antes eu quero orar com você. Eu quero ministrar o teu coração e ministrar o coração do Pai com uma oração. Vamos orar, vamos abrir o nosso coração para o nosso amado, para o nosso Deus, para a presença do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pai de amor, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus que eu amo, que salvou minha vida, salvou a vida das minhas irmãs. Senhor, eu quero te pedir que nessa manhã, Espírito Santo, o Senhor venha nos incendiar, o Senhor venha nos mostrar, nos tocar, Senhor Deus, nas profundezas do nosso ser, nas profundezas do nosso coração. Abre a nossa mente, nos dá visão, nos dê olhos para ver. Senhor Deus, em nome de Jesus, tira de nós os olhos secos. Coloca em nós, Senhor Deus, os olhos, Senhor Deus, encharcados de lágrimas pela Tua presença, de gratidão pela Tua presença. Olhos encharcados de constrangimento. Olhos encharcados, Senhor Deus, de percepção da Tua presença. Olhos encharcados, Senhor Deus, de lágrimas, de arrependimento das áreas onde o Senhor ainda não domina no nosso coração.
Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que nessa manhã bendita o Senhor venha nos revelar um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero te pedir, meu querido amigo, meu precioso, meu consolador, meu guia, o Espírito da verdade, Espírito Santo, meu precioso, amor da minha vida, por favor, Espírito Santo, venha ativar todas as pessoas que entrarem nessa live. Pai, em nome de Jesus, venha dar uma porção dobrada para aquelas pessoas, Senhor Deus, que compartilham essa live, porque elas estão sendo coparticipantes do propósito, do chamado que o Senhor tem, Senhor Deus, com esse tempo de avivamento. Elas, Senhor Deus, estão se comprometendo em passar, Senhor Deus, essa mensagem, fazer o Espírito Santo conhecido, ativar o Espírito Santo na vida das pessoas, e assim, à medida que elas publicam, as medidas que elas marcam as pessoas, na medida que elas falam, olha, tem um propósito, olha, eu nunca conheci o Espírito Santo como eu tenho conhecido nessas lives, à medida que elas fazem isso, Senhor Deus, elas são impulsionadas, elas são ativadas no mundo espiritual, elas são, Senhor Deus, abraçadas pelo Senhor, elas deixam o teu coração alegre, elas cumprem também comigo o propósito. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma delas. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha alicerçá-las em amor, que o Senhor venha queimar no coração delas, Senhor Deus, um fogo de amor por ti. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha fazer nessa live aqui um ambiente, Senhor Deus do céu. Pai, que elas sintam, Senhor Deus, tua presença. Que elas sintam tua presença como eu estou sentindo agora, Senhor. Que elas se sintam abraçadas, que elas se sintam beijadas, Senhor. Se sintam beijadas pelo Senhor. Obrigada, Jesus, por esse tempo precioso. O Espírito Santo não é uma força, o Senhor não é uma força, o Senhor é uma pessoa, o Senhor é Deus, o Senhor é a terceira pessoa da Trindade, e eu te respeito, Espírito Santo, eu te honro, eu te amo. Ai, Espírito Santo, eu celebro a tua presença, Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, nessa manhã bendita, fala conosco, nos ativa e se revela para nós. Em cada lar, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Minhas amadas, eu vou já desativar os comentários depois da leitura bíblica e nós vamos seguir aqui com algo muito precioso da parte do Senhor. Hoje eu vou falar um pouquinho mais rápido porque eu vou trabalhar, então tenho hora para sair. Então que o Senhor te ajude. Qualquer coisa você volta na live e vê de novo, tá bom? E que o Espírito Santo te revele. Abre o teu entendimento, ative o teu coração para a honra e glória do nome dele mesmo. Em nome de Jesus. João, capítulo 16, versículos... O versículo é o 8. Isso. O 8 até o 10, né? Vamos lá. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Essa palavra traz para nós o ministério do Espírito Santo, que é o convencimento. Ele vai ser enviado, ele é enviado a nós e ele tem um ministério. O Espírito Santo tem um serviço para fazer no nosso interior. O Espírito Santo está aqui por nós. O Espírito Santo foi enviado para que aqueles que são filhos e filhas de Deus não se sintam sozinhos, não se sintam órfãos, sejam ensinados, sejam abraçados, sejam ativados, e aqueles que ainda não são filhos de Deus sejam convencidos. Aqui o Senhor falou, Jesus está ensinando aqui os discípulos sobre o Espírito Santo. Sejam convencidos do seu próprio pecado para que venham se arrepender e entregue o seu coração para Jesus, venham ser convencidos da justiça e do juízo, para que eles vejam que há um Deus sobre a face da terra, há um Deus nos céus, nas maiores alturas, e que ele vai sim executar juízo e justiça sobre a terra e sobre a vida de todos aqueles que o renegaram, sobre demônios, sobre anjos, sobre a face da terra, sobre toda a criação. Então, o que nós precisamos entender nessa hora? É que é impossível o homem viver sem o Espírito Santo, né? Que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus.
transformar pessoas é impossível para o homem. Você não pode mudar ninguém a não ser você mesma. E até para você mudar a si mesma, mudar sua configuração mental, você precisa do Espírito Santo. Você entende que as pessoas que conseguem uma transformação mental, uma transformação emocional, elas conseguem sim, na força da carne e na força da alma. E o que acaba acontecendo é que elas se tornam orgulhosas. Quanto mais conhecimento, mais orgulho. Quanto mais saber e quanto mais êxito na força do braço, mais arrogância, mais orgulho, mais distanciamento do Senhor. Por quê? Porque o Senhor resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Entende? Porque tem tantas pessoas que não fluem, elas estão sendo resistidas pelo Senhor. Se tem algo na tua vida que não está fluindo, que está muito encapsulado, você está com muita dificuldade, talvez o Senhor esteja resistindo à tua atuação. Em coisas que Ele já disse para você que não é para você se meter, em coisas que Ele já disse para você que não é para você fazer, em coisas que o Espírito Santo já disse que não tem para você. O Espírito Santo, a palavra do Senhor diz aqui, ó, João 16:8, a gente leu aqui, ó, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então, o maior trabalho do Espírito Santo nessa era é nos selar, nos libertar e convencer. Convencer, guiar, consolar. É Ele que faz isso. Então, anote aí, a operação do Espírito Santo é consolo, é guiar, é ensinar, habitando dentro de nós, nos selando, nos guardando, colocando em nós um diferencial, um selo, dizendo assim, olha, esse aqui é meu, é o selo de qualidade do céu, esse aqui pertence a Deus. O Espírito Santo nos faz lembrar das coisas, o Espírito Santo testifica em nós, no nosso coração, quem somos, que somos filhos de Deus, nos traz convicção acerca das decisões que precisamos tomar, acerca dos caminhos que precisamos seguir. É primeiro, sempre o trabalho do Espírito Santo é em nós, para depois ser através de nós. Romanos 8:26 vai dizer para nós assim, olha que lindo esse versículo. Romanos 8 é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia e que traz muita realidade para o nosso coração. Romanos 8:26 diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A palavra de Deus traz para nós, queridas, que é primeiro dentro de nós. O Espírito Santo, ele assiste às nossas fraquezas. Ele sabe aonde falhamos, ele sabe aonde erramos, ele revela para nós. Todo mundo que tem comunhão com o Espírito Santo tem as suas fraquezas reveladas para si mesmo. Consegue se enxergar. Você já lidou com pessoas que não conseguem se enxergar, por mais que você tente mostrar para elas o quanto elas estão equivocadas, o caminho errado que elas estão seguindo, a forma que está desagradando a Deus do viver dela. Você já lidou com gente assim? A forma com que você está percebendo o quanto ela está distante do propósito de Deus para ela, essa pessoa não compreende, é porque ela não tem relacionamento com o Espírito Santo. Porque se ela tivesse relacionamento com o Espírito Santo, se a obra do Espírito Santo estivesse sendo realizada dentro dela, ela estaria convencida das suas próprias fraquezas, porque o Espírito Santo convence e ele nos assiste nas nossas fraquezas. Então, quando você vê uma pessoa muito dura, que resiste muito, que tem falta de entendimento, tem muita falta de entendimento, tem muita dificuldade de compreender as coisas espirituais, pode bater o martelo, ela não tem intimidade com o Espírito Santo. Ela não tem intimidade. E aí não vai adiantar. Se o Espírito Santo não consegue falar com ela, a gente não vai conseguir. A única coisa que a gente vai conseguir fazer é orar, interceder para que o Espírito Santo convença, para que o Espírito Santo traga luz, para que o Espírito Santo revele. Entendeu por que você está tão exausta? Entendeu por que você está se desgastando? A palavra é essa. Eu vejo mulheres aqui desgastadas de tanto falar, de tanto pedir, de tanto orar da forma errada. Senhor, muda ele. Senhor, faz isso.
Espírito Santo, convence. Espírito Santo, fala com essa pessoa para mim. Espírito Santo, mostra. Espírito Santo, rasga o coração. Espírito Santo, leva um quebrantamento. Espírito Santo, mostra a realidade espiritual, porque às vezes as pessoas precisam levar um impacto, sabia? Eu tenho orado por algumas pessoas que eu amo muito. Eu tenho falado assim, Senhor, rasga. Espírito Santo, rasga o mundo espiritual em visões para essas pessoas. Que elas sintam, Pai. Que elas vejam, Pai, que elas tenham uma plena revelação da guerra espiritual que existe ao redor delas e que o Senhor mostre para elas os perigos que elas estão correndo de uma forma impactante, de uma forma aterrorizante. Eu tenho orado assim. Porque muitas vezes tem gente que só vem mesmo pelo susto, só vem mesmo, só se quebranta mesmo quando elas têm a plena revelação do perigo que elas estão correndo. Quando o Espírito Santo assiste nas nossas fraquezas, ele nos revela as nossas limitações, ele também nos ajuda com as nossas limitações. Ele também nos ajuda nas nossas fraquezas. João 16,14 vai dizer que ele habita em nós. 16,14. Pois todos os que são guiados pelos filhos de Deus, pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que têm a revelação da sua própria identidade, esses são os filhos de Deus. E onde ele habita é o vaso que ele escolheu para glorificar o nome de Jesus através desse vaso. Agora eu quero que você entenda que o Senhor te escolheu para glorificar o nome dele através da tua vida. Agora aqui a gente vai entrar em algo mais profundo, tá? Abre em Tiago capítulo 4. Então, se o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, entenda agora que ele nos escolheu para nos colocar em plena transformação para que nós pudéssemos cumprir o nosso propósito, que é glorificar o nome de Jesus. Por exemplo, desde o primeiro dia do propósito, a live 1, você vai ver. Como eu falei com vocês na live 1, eu vou falar com vocês agora. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou cumprindo um propósito. Eu sei que o Senhor me deu uma ordem e ele falou, mostre o Espírito Santo para elas. Fale para elas sobre o Espírito Santo. Eu quero me revelar a elas com mais profundidade. Eu quero levar a elas em lugares de revelação que elas nunca pisaram. Eu quero fazer com que elas acessem lugares em mim. E elas precisam entender que não vai adiantar elas orarem do jeito que elas têm orado, não vai adiantar elas fazerem greve de fome, porque muitos jejuns são greve de fome de pirraça diante de Deus, ou de alguma forma escusa de emagrecer, fazer dieta. Então o Senhor conhece a motivação do nosso coração. Então não adianta. O Espírito Santo tem dito, tem me sinalizado, fala para elas sobre mim. Fala para elas sobre a terceira pessoa da Trindade. Fala para elas o que eu faço. Fala para elas quem sou eu. Fala para elas que a vitória delas está em mim. Elas só vão conhecer o carinho do Pai, o amor do Pai, o colo do Abba, se elas me acessarem. Elas só vão conhecer a amizade com Jesus, a transformação no caráter semelhante ao de Jesus, a mente de Cristo, se elas me acessarem. Porque nós lemos aqui, e o Senhor, aquele mesmo que conhece as profundezas, que sonda os corações, conhece o Espírito. O Espírito nos sonda, o Espírito conhece as profundezas de Deus e nos revela a vontade de Deus. Entende porque algumas coisas não estão acontecendo na nossa vida? Agora, ele assiste nas nossas fraquezas e nos ajuda nelas. Nos expõe as nossas fraquezas, nos convence das nossas limitações para que nós possamos chegar a um arrependimento. Tiago capítulo 4 vai dizer para nós isso aqui. É nesse ponto que o Espírito Santo quer bater conosco nesse dia. Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5 diz assim. Tá preparada? Na minha versão aqui está dizendo infiéis. Na sua versão pode estar escrito adúlteros. E adúlteros é a palavra mais próxima da conotação que o Espírito Santo traz aqui na palavra no original grego, que quer dizer infiel, né? Adúltero, infiel. Infiel. Só que o adúltero, ele é infiel à aliança, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? O que o Espírito Santo está comunicando aqui para nós através do apóstolo Tiago? Vocês não estão entendendo
que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e quando vocês têm amizade com o mundo, eu considero vocês como um adultério, como adúltero. Eu considero isso que vocês estão fazendo um adultério, uma infidelidade para com o meu espírito. Porque o Espírito Santo tem ciúmes. O que o apóstolo Tiago faz aqui é uma acusação contra os cristãos que ele estava ensinando, que ele estava pastoreando, que ele estava discipulando. Ele estava falando assim, ó, vocês são infiéis, vocês são adúlteros, vocês têm se contaminado. Vocês estão se relacionando de modo indevido com as coisas do mundo. Vocês foram chamados para ser diferenciais. Vocês foram chamados para fazer diferença e não para se moldar a esse mundo. O apóstolo Paulo vai nos ensinar em Romanos 12, 1 e 2, para nós apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o nosso culto racional. É com intencionalidade. É olhar o mundo e dizer assim, eu não pertenço a esse lugar. É olhar o comportamento mudando e dizer assim, e tudo bem, isso pode até me atrair minha carne, atrair meus desejos de certa maneira, os meus impulsos de certa maneira, mas transformai-vos, versículo 2, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo bem, a carne ela vai te chamar para as coisas do mundo. Ok, isso faz parte do pecado habitando na tua carne, mas deixa eu te contar uma coisa. Quando o Espírito Santo ele habita em você, é para você ser transformado e é para você resistir. Se você tem intimidade com o Espírito Santo, a tentação não vai te levar. Se você tem amizade e intimidade com o Espírito Santo, você vai fazer de tudo para manter a experiência com o Espírito Santo viva, a presença dele viva, a voz dele audível, a voz dele no volume máximo, e não a voz dos teus próprios desejos, dos teus comandos. A palavra do Senhor quer trazer para nós hoje aqui um relacionamento com o Espírito Santo, como ele se sente quando você despreza ele, despreza a intimidade com ele para se relacionar de forma entregue e indevida com o mundo, com os nossos próprios desejos. E quando nós nos relacionamos de forma imprópria com o mundo, como diz a Escritura aqui, que o Espírito Santo tem ciúme, ele fica chateado. Ele se considera traído. Só quem foi traído sabe o que é sentir o peso de uma traição, a dor de uma traição. É uma desonra de aliança. É você se sentir desprezado por tudo que você fez e faz naquele relacionamento. É assim que o Espírito Santo se sente conosco, quando nós cedemos, quando nós nos alimentamos mais de informação e menos de revelação, mais do que o homem diz do que a palavra de Deus diz, mais de programas de televisão, de entretenimento na internet, de vídeos e vídeos e vídeos, e infindáveis cursos, e infindáveis seminários, e infindáveis informações humanas. Você está entendendo o que eu estou falando? Não estou dizendo que você não tem que fazer uma faculdade, nem que você tem que fazer um curso, uma mentoria, não estou dizendo nada disso, que você não tem que estudar, nada disso. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo para você que ele precisa ter a primazia, porque ele se sente traído. Só quem já foi traído sabe que quando um cônjuge se sente traído, ele se sente rejeitado. Ele se sente ignorado, desvalorizado, trocado, enganado. E é assim que o Espírito Santo, ele se sente quando nós temos amizade com o mundo, quando nós falamos a linguagem do mundo, quando nós nos corrompemos com o modus operandi do mundo. Amar o mundo de forma profunda. É isso que o apóstolo Tiago está falando aqui para nós. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. A amizade com o mundo é amar o mundo de forma profunda e obcecada. Tá no original. O sentido no original dessa palavra, amizade, que o apóstolo Tiago traz aqui, é lidar de forma obcecada, a ser amante do mundo. Ser uma amante do mundo. É ter amantes. Deus ser o seu Senhor, o Espírito Santo ser o seu dono, o seu selo. Aquele que te oportunizou a visão clara de quem é Jesus e do que tudo que ele fez na cruz e trouxe para você a salvação, trouxe para você o perdão de Deus. E você não reconhecer isso e você direcionar o seu amor, canalizar a sua atenção, canalizar o seu amor para, de forma obcecadamente, ter relacionamento com as coisas do mundo, ter apego com as coisas do mundo. E isso vai trazer uma consequência para nós.
quando nós nos relacionamos muito com as coisas do mundo. Nós não fazemos essa separação, nós não nos guardamos, não guardamos os nossos olhos, não guardamos nossos ouvidos, não guardamos nosso coração, não guardamos os nossos pés dos lugares que nós estamos frequentando, as amizades que nós estamos tendo. Ramanaya, Sheremalabacharya. O Senhor, Ele é muito específico conosco. Isso é inimizade contra mim. E quando você tem relacionamento com o mundo, isso traz consequências para você, traz permissividade e concessões, traz acessos que você começa a dar a coisas que desagradam ao Senhor. E isso promove um esfriamento espiritual. Eu não sinto mais nada, eu tô com os olhos secos, eu não sinto a presença de Deus, eu abro a Bíblia e não sinto nada, Deus não fala comigo, eu tenho dificuldade, parece que minha oração não passa do teto, eu oro, ou reclamo diante de Deus, isso não é oração, e nada acontece, então vou desistir, um espírito de desistência constantemente. Apego, fugas para bebida, fuga para fofoca, fuga para relacionamentos, fuga para o trabalho, fuga para cursos e mais cursos, para você se sentir esperta, se sentir inteligente de alguma forma. Eu tenho batido muito nessa tecla porque o Espírito Santo tem falado isso comigo. Batido muito nessa tecla comigo. Efésios 4:30, aleluia, vai dizer para nós: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram seladas para o dia da redenção. No grego, esse entristecer, olha como a palavra ela é tremenda. Essa palavra entristecer, não entristeçais o Espírito. Esse entristecer no grego é lupete, que quer dizer emoções de um cônjuge traído. Olha como Efésios 4:30 tem tudo a ver com Tiago, capítulo 4, 4 e 5. Olha como o apóstolo Tiago está falando a mesma linguagem do Espírito que o apóstolo Paulo, porque o mesmo Espírito que habitou no apóstolo Tiago, habitou no apóstolo Paulo e habita em mim, em você. O Espírito Santo está dizendo para nós, ele está aqui nessa live, ele está aí na tua casa, ele está aí, ó, batendo na porta do teu coração e falando: filha, em nome de Jesus, eu tô aqui, olha para mim, para de me trair, eu amo você. O que eu posso dar para você, o mundo não pode te dar. A percepção, a graça, a plenitude, a satisfação, tudo que o mundo pode te dar, os relacionamentos podem te dar, o dinheiro pode te dar, uma posição pode te dar, até mesmo o chamado, o ministério pode te dar. Muitas vezes é efêmero, é almático, é carnal. Mas o que eu te dou é tesouro eterno. O que eu te dou é o vínculo para sempre da presença do Pai. Então, minhas amadas irmãs, esse é o momento onde nós precisamos cair em nós, sabe? Quando a pessoa cai em si e olha no espelho e fala, olha ao redor e fala assim: olha só, ninguém tem culpa de nada. As circunstâncias estão difíceis porque eu não tenho intimidade com o Espírito Santo, porque ele diz que ele assiste nas minhas fraquezas. Ele sabe aonde eu estou sendo ferida pelas pessoas e pelas circunstâncias. E por que eu estou sendo ferida pelas pessoas e pelas circunstâncias? Muitas vezes por causa do meu posicionamento arrogante, rebelde, frio, distante, carente, interesseiro. Buscando satisfação fora da presença do Espírito Santo, fora da fonte. De verdade, queridas, eu não estou aqui acusando ninguém, porque essa palavra fala primeiro comigo. Eu estou aqui trazendo uma realidade. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim: fala para elas que eu estou triste. Fala para elas que eu tinha tanto para revelar para elas. Fala para elas que o casamento delas pode ser um pedaço do céu na terra. Se elas buscarem a mim primeiro, se elas ficarem satisfeitas em mim primeiro, elas nunca vão buscar satisfação num homem. Nunca. Elas vivem tão frustradas e decepcionadas porque elas buscam satisfação nos filhos. Aí quando os filhos vão embora, quando os filhos escolhem se casar, quando os filhos dão mais atenção às amizades, elas ficam magoadas. Porque a expectativa delas está na fonte errada. Elas cavaram para elas cisternas rotas. O meu povo cometeu 2 crimes.
Me deixaram. Eu, a fonte das águas da vida, o Senhor. E o segundo crime, cavaram para si cisternas rotas. Nessa manhã, nós precisamos estar conscientes da presença do Espírito Santo dentro de nós e precisamos estar conscientes da obra do Espírito Santo dentro de nós e que ele tem ciúmes. Nós precisamos zelar, vigiar. Nós precisamos estar tão íntimas, nós precisamos estar tão aliançadas, tão amalgamadas, tão, sabe, íntimas. Acho que a palavra que melhor define mesmo é íntimas, tão unidas. Que tudo aquilo que desagrada o Senhor também desagrade o nosso coração, que a gente não tenha prazer na conversação torpe, na conversa maliciosa, nas imagens que desagradam o Senhor. O mundo, ele vai querer te ridicularizar dizendo que você é santarrona. O mundo vai querer te ridicularizar dizendo que você se sente melhor que todo mundo porque você está construindo prédio reto. Você já viu a minha postagem aqui sobre prédio reto e prédio torto? O prédio reto sempre vai incomodar. Mas quando você faz a coisa certa, você tem que se preparar para receber críticas. Quando você faz a coisa certa, aquilo que agrada a Deus, você tem que entender que você vai ter inimizade com o mundo vai te odiar. Você não vai ser bem recebida em lugares que você talvez almejou. E agora dá para você entender por que você não está sendo bem recebida em alguns lugares? É porque o Senhor, ele está falando com você, eu quero mais de você, eu quero mais intimidade, eu quero mais. E você quer, mas você não dá. E você quer, mas você não sabe como fazer. Então nessa manhã, com essa consciência, eu quero te convidar a se arrepender e a entrar num profundo desespero pela presença de Deus. Amém? Você pode orar comigo? Espírito Santo, nós nos arrependemos agora, como nosso coração, Senhor Deus, está contrito, como nós estamos, Senhor Deus, tocadas, como nós estamos percebendo o quanto temos te deixado de lado. Espírito Santo, nos perdoa, por favor. Só nos deixa te amar mais uma vez. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ensina a caminhar contigo. Senhor, nos ensina, nós não sabemos. Senhor, nos ensina, nos atrai, mas que quando o Senhor nos atrair, o nosso coração venha dar resposta, Pai, a Ti, que o nosso coração venha dar resposta ao Senhor. Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, nos ajuda. O Senhor que assiste nas nossas fraquezas, nós abrimos nosso coração aqui para que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos mostre os nossos pontos vulneráveis, onde o diabo tem se apropriado, onde a nossa carne tem se apropriado e nós temos desagradado ao Senhor. Nós não queremos ser amigas do mundo e inimigas do Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, amizade contigo. Senhor Deus, não importa o quão inimigo o mundo vai ser da nossa vida, o quanto, Senhor Deus, nós vamos sofrer resistência, o quanto, Senhor Deus, nós vamos sofrer rejeições ou abandonos. Senhor Deus, não importa, desde que nós tenhamos a certeza de que nós estamos te agradando. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, nos dê graça. Senhor, nos perdoe e nos conduza, Senhor. Nos chama de novo para o secreto. Nos chama de novo, Senhor Deus, para a intimidade. Nós estamos aqui. E nós agora, Senhor Deus, como mulheres sedentas, te buscamos. Mulheres que estão se esvaziando de si mesmas. Senhor Deus, te buscando em nome de Jesus de Nazaré. Pai Santo, Deus de amor, eu quero te pedir que o Senhor, Pai, faça isso. Que o Senhor, Pai, opere de acordo com o teu querer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridas, Deus te abençoe. Amanhã a gente vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, como você precisa, como só o batismo com o Espírito Santo muitas vezes traz para nós uma autoridade, um alicerce, um revestimento, sabe? Um revestimento da presença de Deus. O Senhor quer mais, o Senhor te ama, o Senhor quer mais. Amém? O Senhor quer se revelar a você e é somente conhecendo o Espírito Santo que Ele vai se dar a conhecer a você. O Espírito Santo te guia toda a verdade, te consola. Não traia a presença de Deus. Amém? Não traia o Espírito Santo.
Ele é fiel a você. Ele é fiel à aliança. Não traia o Espírito Santo de Deus. Amém, queridas? Glórias ao nome do Senhor. Queridas, se você não conhece ainda a comunidade Save, o link está na bio. É uma comunidade de discipulado, de pastoreamento de coração. Nessa sexta vai pegar fogo aí. A nossa live das discípulas é ao vivo. Eu acredito até que a gente vai fazer pelo Google Meeting, tá? Eu nem vou deixar gravada, talvez, não sei, ou vou deixar gravada pelo Zoom. Eu vou colocar os avisos lá no nosso grupo VIP, tá? No WhatsApp. Tá bom, meninas? Vocês que são Save, elas botam sempre uma tulipinha aí, que é o nosso símbolo, né? De florescer na santidade, florescer na presença de Deus, florescer sendo sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras. Ai, a Karine aí, ó. A Ivana, as meninas, todas elas, glorificado seja o nome do Senhor. Se você ainda não participa desse encontro de apaixonadas, de sedentas, se você ainda não acessa um lugar de amizade, de segurança, onde você pode ser você mesma e aprender a ser quem Deus te criou para ser. Ó, a Eide, a Aldara, a Tati, ó, tá todo mundo aí, eu sei, oh, glória a Deus. Essa sexta-feira a gente vai ser ativada, né? A gente vai ser ativada pelo Senhor Josi. A gente vai ser ativada pelo Senhor Claudinho, ó, tudo Save, amadas, tudo Save. A tia, ó, a Lilo, tudo Save. Marita, Fernandinha, glória a Deus. Sexta-feira a gente vai ter um encontro mais profundo. Nós estamos na jornada Propósitos e Processos. E o Espírito Santo vai pegar a gente sexta-feira nos nossos processos. Vanessa, Magda, Deus abençoe, meus amores. Amo vocês. Vocês são muito participativas. Vocês são uma bênção. Tem sido um prazer caminhar com vocês, pastorear o coração, gerar vínculos de amizade. Deus abençoe cada um de vocês. Ainda dá tempo. Te aconselho, o mensal você só vai ficar com gostinho na boca. É melhor você estar no anual, porque você participa de tudo, você está dentro de tudo, todos os desafios, todos os propósitos, você está dentro, tá bom? Eu espero vocês. Um grande beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã, o nosso último dia, batismo com o Espírito Santo. Um grande beijo e até mais.